E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de duas cabeças, papo cabeça. E para encerrar esta série de rótulos da cervejaria Duas Cabeças, hoje nós vamos com uma Strong Golden Ale com dry hopping, como eles dizem no rótulo, o que na época do lançamento não era um fato muito comum, não era uma prática tão usual, pelo menos não aqui no Brasil. Lembrando que essa série foi escolhida por Elton José Pinheiro, Paulo Moura, Márcio Mendonça, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Fante, Monique Fernandes, Rodrigo Chaves, Vitor Tesser, Marcelo Marques Machado, Matheus Massoli, Pamela Souza, Francisco Júnior, Rafael NS, Purple e Pedro Araújo, que participaram da escolha dessa série através de uma votação fechada e exclusiva em nosso clube de canais. E aproveitando, vou deixar um beijo especial para Pamela, que me cobrou que o nome dela não tinha aparecido ainda. Só que o último vídeo que a gente fez a partir de uma votação de clube de canais foi de uma votação anterior que tinha encerrado antes de ela se tornar membro do clube. Mas aqui está sua votação computada e seu nome presente. Quando estamos bem acompanhados, o assunto rende e o papo é bom. Essa cerveja é a pedida certa para acompanhar aquela boa conversa. Afinal, se faltar assunto, a cerveja compensa. Cerveja forte clara, tipo Belgian Strong Golden Ale. Papo cabeça, Dry Hopped Belgian Strong Golden Ale. Ingredientes: água, malte de cevada, flocos de aveia, açúcar e lúpulo. Uma cerveja com 28 IBU e 8,2% de graduação alcoólica. Como eu falei aqui anteriormente nessa mesma série, alguns anos atrás a prática de dry hopping não era tão comum como é hoje. Hoje, eu, particularmente, como cervejeiro caseiro, não vejo por que não fazer dry hopping em praticamente qualquer estilo, a não ser que as nuances aromáticas que eu esteja buscando não tenham a ver com lúpulo, mas com outros adjuntos ou outros elementos sensoriais que eu estou preparando para colocar na cerveja. Tirando isso, não vejo por que não fazer dry hopping. E digo mais, não vejo por que não fazer mais de um dry hopping, principalmente, como é o meu caso, que faço refermentação na garrafa, da mesma forma que os belgas. Quando a gente faz a refermentação na garrafa, ou seja, a gente adiciona uma quantidade proporcional de açúcar e fecha a garrafa após o término da maturação, as leveduras que ainda estão vivas vão consumir esse açúcar. Esse açúcar pode ser mel, pode ser maltose, pode ser extrato de malte, pode ser açúcar refinado, pode ser caldo de cana, não importa, é uma base de açúcar. Quando a gente insere ele, obviamente na quantidade certa, na garrafa para fazer o processo de refermentação, a gente tem uma carbonatação espontânea, natural. Esse gás carbônico produzido é absorvido pelo líquido, que é o que gaseifica a cerveja. Mas tem um problema. Quem faz dry hopping perde muito dos aromas nesse processo, porque muitos desses aromas acabam volatilizando no processo de refermentação, infelizmente. Quem faz carbonatação forçada não tem esse problema, porque o gás é inserido, ele não é expelido naturalmente pela cerveja. Então, eu aconselho até quem faz cerveja em casa, faça mais de um dry hopping, faça 2, 3, 4, 5, quantas vezes você quiser, para poder garantir um aroma impecável para a sua cerveja. Mas lembre-se, não deixe o lúpulo exposto ao mosto por mais de 5 dias. 5 dias assim já é o limite, eu colocaria 4 assim também como o deadline. Porque o lúpulo exposto muito tempo ao líquido, ele vai começar a trazer um sabor gramíneo para a cerveja, que é muitas vezes indesejado. Hoje existem cervejas que utilizam esses aromas e esse sabor a seu favor, mas muita gente não curte. Voltando a essa cerveja, ela é de uma época onde o dry hopping não era uma prática muito comum. Dry hopping é o processo de se adicionar lúpulos na fase fria da fabricação da cerveja, que é o processo de fermentação e maturação. Quando a gente adiciona lúpulos nessa fase, a cerveja ela extrai aroma, basicamente. Vai extrair um pouco de sabor também, mas ela extrai basicamente aroma.
Então, ela fica muito mais rica com compostos aromáticos. É curioso que, hoje em dia, a gente vê pouco dry hopping em cervejas belgas, porque a esterificação belga já é uma característica aromática muito própria. E aqui a gente está vendo uma Strong Golden Ale, que é um estilo belga, que leva dry hopping. Bom, já falei muito de dry hopping aqui. Esse rótulo eu já não bebo há muitos anos, bem antes do início da pandemia. Confesso que eu não tenho recordações, absolutamente nenhuma recordação da experiência que foi beber dessa cerveja. Portanto, certamente eu vou estar avaliando como se fosse a primeira vez. Sem maiores delongas e com muita curiosidade de relembrar desse rótulo, vamos pro copo. Hoje estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 500 ml em uma tulipa, uma versão brasileira da tulipa. O rótulo da garrafa, predominantemente na cor azul marinho, traz a logomarca Papo Cabeça e a figura de um homem onde a cabeça foi substituída por uma boca aberta. Ao seu redor, várias boquinhas com asas flutuando. A tampinha prateada traz estampada a logomarca da cervejaria Duas Cabeças. Bom, como a gente pode ver, é uma cerveja turva, praticamente opaca, eu vejo só sombras do outro lado, média formação de espuma, espuma branca, cremosa, bonita, marcando um bom Belgian Lace aqui, que é essa borra que fica na taça. Quase 2 dedos de espuma, uma espuma branca. Falei tanto de dry hop e o dry hop está imperceptível. Eu sinto muita esterificação belga aqui. E assim, vamos lá. Se eles usam a mesma receita que eles utilizavam na época e se não conheciam essa questão do processo de refermentação na garrafa, o que é provável que essa cerveja tenha sido refermentada na garrafa, porque é uma prática belga, pode ser que esses aromas tenham se expelido, tenham volatilizado. Realmente eu não consigo pescar absolutamente nada de lúpulo aqui, mas muito frutado e muita condimentação. Aroma tipicamente belga, o aroma de uma Saison, de uma Strong Golden Ale, de uma Blonde Ale, até de uma Witbier. Caracteristicamente belga, muito frutado, um pomar de frutas cítricas, muita laranja. Por aí. Bom, a gente vê que a espuma está baixando, marcando um Belgian Lace aqui, ó, a gente vê que a marca fica. Saúde! Uma Strong Golden Ale para ninguém botar defeito. Muito bem realizada, intensa, imponente. Corpo médio para médio alto. Muita laranja, muito condimentado, picância na língua, boa carbonatação. Final seco, tendenciando para o amargor, um amargor que remete à casca de laranja. Corpo aveludado. Nossa, muito, muito gostosa. Mas infelizmente o dry hopping está imperceptível aqui. Lúpulos não são a grande estrela do estilo. Por isso eu achei até exuberante essa proposta de dry hopping numa Strong Golden Ale. Mas, infelizmente, esse detalhe eu não percebi. Mas tirando isso, tirando essa característica que para mim passou batido, é uma cerveja que entrega tudo que o estilo propõe, não deixa nada a dever às boas, muito boas Strong Golden Ales produzidas no Brasil.
Eu acho que está bem próxima de uma Strong Golden Ale belga, bem próxima. Eu não vou dizer que está no mesmo nível, porque know-how que nem os belgas é difícil e a produção lá conta com insumos mais frescos, conta com um clima mais apropriado, conta com leveduras recém-chegadas dos laboratórios e isso tudo impacta, obviamente, na qualidade da cerveja. Independente disso, no processo de realização e no resultado final, nós estamos muito próximos. Então, é uma cerveja que tem todas as características do estilo, ela não tem tanta personalidade, tanta identidade, mas ela entrega tudo que o estilo propõe. Mas uma coisa que ela tem, que eu acho que pode-se dizer que é a identidade dela, ela é intensa. Ela vem com essas características de forma muito imponente, de forma muito marcante. Então, uma cerveja que vem com os dois pés na porta dizendo: eu sou sim uma Strong Golden Ale. Uma Strong Golden Ale muito gostosa. Principalmente essa pegada de laranja que está vindo bem presente no paladar e até no aroma. E ela não leva a laranja. Isso é que é mágico, né, nesse processo de realização da cerveja. Iniciantes. É uma cerveja que sim, eu indico, mas estejam preparados. É uma cerveja forte, é uma cerveja com alto potencial alcoólico, esterificação bem presente, sabor bem presente, carbonatação bem presente, corpo denso. Ela é intensa. O final é seco, pontuada pelo equilíbrio, ela não tem dulçor excessivo, apesar do perfil ser teoricamente maltado. Tem um lúpulo aqui muito neutro, muito limpo, que vem buscar o equilíbrio e também não aparece tanto, ela não tem essa pegada tão amarga assim. O amargor é um amargor de casca de laranja, mesmo não levando laranja, o que remete ao amargor é isso. E de qualquer forma, uma das características muito presentes, que é a laranja, também deve ser um subproduto da fermentação e é uma cerveja tipicamente belga. Está muito presente essas características belgas nesse rótulo. Então, para quem está começando, é uma boa forma de conhecer isso que eu venho falando aqui. É uma levedura tipicamente belga, uma levedura caracteristicamente belga, aquele perfil aromático belga, aquele aroma campestre, aquele aroma de pomar, aquele aroma frutado, tudo isso está presente aqui. É uma boa forma de conhecer essas informações, de conhecer essas características, essas notas sensoriais. Então é uma cerveja assim que eu indico para os iniciantes, mas estejam cientes, ela é potente, ela é possante. Iniciados, se vocês ainda não beberam dessa cerveja, vocês estão perdendo tempo. Não somente por ser uma excelente Strong Golden Ale, por ser uma representante fidedigna do estilo, mas por ser a cerveja papo cabeça da Cervejaria dos Cabeças, que é uma cervejaria icônica do boom das cervejas artesanais no Brasil. Só por esse motivo, qualquer rótulo dele já deveria ser obrigatório, principalmente se falando de um rótulo clássico que surgiu ali naquela época em que as cervejarias artesanais começaram a despontar no Brasil com suas propostas inovadoras, trazendo estilos que eram desconhecidos do público brasileiro e fundando o alicerce desse movimento cultural de cervejas que hoje a gente já pode não dizer que está 100% consolidado, mas que já está bem aquecido no Brasil, que teve como um dos seus principais motores e engrenagens a Cervejaria dos Cabeças. Então, se não quiserem provar pelo estilo, porque eu sei que muita gente tem implicância com o Strong Golden Ale, provem pelo seu valor cultural, pelo seu valor histórico. Mas não deixem de ter em mente, independente se você gosta ou não do estilo, gosto é uma coisa pessoal. Observar as características e a qualidade da cerveja é algo que a gente pode fazer a parte do gostar ou não gostar. E é inegável que essa cerveja nos traz muita qualidade, muita autenticidade e muita intensidade. Saúde!